amores e amores, estamos aqui mais uma vez, né, para passar algumas informações para vocês. Hoje, esse pequeno vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho do Egito Antigo, que foi o conteúdo da semana passada. Uma das civilizações que desenvolveram no continente africano, né, no meio do oásis, né, que era o rio Nilo que era em grande importância da sociedade egípcia. Através de canalizações que eles fizeram, canais de irrigações, eles tiveram uma grande inteligência para distribuir essa água e fazer essa água chegar até as regiões mais distantes para fertilizar a terra. Então, o grande problema, podemos assim colocar, dos egípcios foi a terra seca, o clima árido. Só que eles sabiam, né, através do rio Nilo, souberam aproveitar o rio Nilo muito bem. Outra coisa também, uma grande curiosidade, para que se via, quando a gente fala de Egito, nós lembramos logo de quê? Os faraós, das grandes obras faraônicas, né? Das pirâmides. Aí também tem a questão da mumificação, da arquitetura, nós vamos falar hoje. E eu quero que vocês também visualizem o mapa mental que a gente tem aqui, que foi feito. Então, sobre a mumificação, nós podemos falar que era uma técnica, né, de conservação do corpo do homem. Só que essa técnica de mumificação era utilizada só no grande escalão da sociedade egípcia. Por exemplo, no faraó, na nobreza, né, nos sacerdotes também. Os outros não, os outros eram enterrados, jogados nas areias, né, do deserto do Egito. Só que como é que funcionava essa técnica de mumificação? Primeiro era tirado o cérebro, né, e as vísceras. Isso, eles achavam que fazendo isso, conservando o corpo, eles também iam conservar a alma do faraó. Ele estaria vivo de uma certa forma. Aí lá tinha toda a técnica de conservação do corpo. Eles eram colocados nos sarcófagos depois dessa limpeza do corpo e depois que era colocado nos templos dentro das pirâmides. Então tinha todo um processo de mumificação e de velório, né? Mas quanto mais poder tinha, principalmente o faraó, que era mais demorado todo esse processo. Aí lá eles colocavam comidas também, colocavam trechos de poesias, de poema, tudo isso era colocado junto com o corpo mumificado das pessoas que tinham direito a essa mumificação. Então, agora eu quero que vocês visualizem o mapa mental que eu fiz sobre o Egito, tá? Porque a gente vai trabalhar cada um dos temas. Bom, esse é o mapa mental que eu fiz do Egito, né? A cultura deles, né? Como eu já falei, mumificação, né? A mumificação, você já sabe que era a conservação do corpo e para que servia. A escrita dele, gente, foi dividida em 3 tipos de escrita. Uma que era para os fins comerciais, era uma escrita mais elaborada. Outra escrita era mais simplificada, uma escrita mais popular. E a outra escrita era através de símbolos que representavam um objeto. Era uma escrita só que os escribas, né, saberiam fazer essa leitura. Bom, a arquitetura deles, dos egípcios, era uma arquitetura bem mais que teve influência na história, né? Por quê? Porque eram arquiteturas astronômicas, né? Bem elaboradas, como as pirâmides, os templos, eram prédios, não, errei. A arquitetura dos egípcios foi uma das arquiteturas que teve maior influência dentro da história. Por quê? Por causa das grandes construções bem elaboradas, como os templos religiosos, como as pirâmides,
né? Que, por sinal, quem trabalhava, né, nessas pirâmides, quem fazia essas pirâmides eram os escravos. Esses escravos, gente, era conseguido através das guerras. Aí os escravos faziam o serviço mais pesado. Bom, a política era totalmente centralizada. Era uma política nas mãos do faraó. O Estado era o Estado teocrático, era fundamentado, a política também era fundamentada nas questões religiosas, ou seja, o faraó concentrava nas mãos o poder político, econômico e o poder religioso. Assim, as pessoas temiam, viam ele não só como uma pessoa que era um rei, eles viam também como que era um deus, um dos deuses, uma religião perto dele. E o faraó dentro da sociedade egípcia. O faraó, gente, era que estava no topo da pirâmide, era o mais soberano, era o que tinha o mais prestígio, era o mais respeitado. A nobreza era a família, eram os que assessoravam o faraó. Os soldados é que eram os que lutavam nas guerras e traziam, por exemplo, os escravos para o Egito. E tinha os camponeses que trabalhavam na agricultura. Os sacerdotes, né, o que faziam os trabalhos religiosos que tinham que fazer. Os escribas eram os que escreviam, faziam as letras, entendiam das leis também. Os artesãos fabricavam couro, fabricavam joias também. E os escravos, por fim, eram na última etapa da sociedade do Egito. Bom, gente, o Rio Nilo. Qual a importância do Rio Nilo? O Rio Nilo, sem ele, não tinha desenvolvido essa sociedade, dessa imensidão, né? Dessa importância, por causa da agricultura. O Rio Nilo era considerado um deus também. A religiosidade dele, eles eram politeístas, acreditavam sim em vários deuses, tá? E como eu disse antes, a economia era baseada na agricultura e na criação de gados. E eram muito beneficiados pelo Rio Nilo. A sociedade era uma sociedade estamental. O que é sociedade estamental? Era uma sociedade que não crescia. Por exemplo, quem nasceu na nobreza ia continuar na nobreza, tá? Quem nasceu na sociedade era camponeses, por exemplo, ia continuar sendo camponês. Não tinha uma chance para eles evoluírem de etapa. Quem nascia escravo ia continuar sendo escravo também. Bom, amores, agora vem a parte mais bonitinha que vocês vão ter que realizar. Eu vou querer um pequeno mapa mental da sociedade do Egito. Espere que vocês gostem dessa atividade, tá? Pode ser bem simples, quem quiser fazer colorido, aí vocês vão enviar pelo Messenger ou pelo WhatsApp, mas eu prefiro pelo Messenger, tá? Beijos!